Auschwitz. Esse nome carrega um peso quase indescritível, um símbolo do abismo a que a humanidade pode chegar. Auschwitz representa o ápice do horror e da desumanidade. Em 27 de janeiro de 1945, os portões desse campo foram abertos pelas tropas soviéticas, revelando ao mundo algo que até então era inimaginável. Mais de 1 milhão de mortos, na sua maioria judeus, além de ciganos, prisioneiros políticos, pessoas com deficiência, homossexuais e outras minorias perseguidas pelo regime nazista. Por trás das cercas de arame farpado, das câmaras de gás e dos fornos crematórios, não estavam apenas corpos, mas histórias apagadas e vozes silenciadas por uma máquina de extermínio sistemática e calculada. Auschwitz foi muito mais do que um campo de concentração. Foi a concretização de um projeto de genocídio planejado que uniu burocracia, ciência e tecnologia para eliminar vidas. 80 anos depois, a gente precisa se perguntar: o que nós aprendemos com isso? E o que pode acontecer se a gente esquecer? Os dados de Auschwitz são um choque para a consciência humana. Mais de 1 milhão de pessoas foram deportadas para o campo entre 1940 e 1945. Dessas, a maioria absoluta não saiu viva. Apenas no pico da operação entre 43 e 44, cerca de 6 mil pessoas eram assassinadas diariamente. As câmaras de gás usavam um gás que era originalmente desenvolvido como um pesticida. Os corpos eram então incinerados em fornos construídos para operar sem parar, enquanto as posses das vítimas eram confiscadas e recicladas para sustentar a máquina nazista. Era um sistema de morte industrializado, onde até mesmo o tempo e os recursos eram calculados com precisão para maximizar a eficiência. Esses números frios não conseguem capturar a dimensão do sofrimento humano. Por isso é tão importante ouvir as vozes daqueles que sobreviveram. Livros como É Isso um Homem, do Primo Levi, não apenas descrevem o horror, mas fazem um apelo. Como podemos compreender a humanidade depois de Auschwitz? Como nos reconciliar com o fato de que seres humanos criaram algo tão brutal? Quando pensamos em Auschwitz, muitas vezes nos voltamos para a literatura como meio de compreender o incompreensível. O Primo Levi, em É Isso o Homem, nos apresenta a vida nos campos de extermínio, vida bem entre aspas, através de uma lente bem filosófica, nos perguntando: o que acontece com a humanidade quando a dignidade é removida? E algumas outras obras que eu li, como Depois de Auschwitz e A Bailarina de Auschwitz, falam sobre a sobrevivência e a luta para reconstruir a vida depois do trauma. Mas esses testemunhos não são apenas relatos pessoais, eles são um alerta. São um lembrete de que a memória precisa ser preservada para evitar que o mundo repita os mesmos erros. E ele pode repetir. Crematório frio, a brutalidade chega ao limite. A obra expõe detalhes sombrios do trabalho forçado imposto aos prisioneiros para operar os fornos crematórios. Um fardo que carregavam mesmo sob ameaça de morte. Já em O Tatuador de Auschwitz, a gente vê como que as marcas físicas deixadas pelo campo foram apenas o início de uma cicatriz muito maior, a que fica na alma. E como foi possível Auschwitz? Essa pergunta nos leva além do campo do extermínio e nos força a olhar para a sociedade que permitiu que ele existisse. O Zygmunt Bauman, em Modernidade e Holocausto, argumenta que Auschwitz não foi um desvio, mas um produto direto da modernidade. A racionalidade científica, a organização burocrática e a tecnologia foram transformadas em ferramentas de genocídio. Mas Auschwitz também nos mostra algo mais profundo sobre a humanidade. A facilidade com que a apatia, o medo e o preconceito podem ser normalizados. Hoje a gente vê discurso do ódio ressurgindo em diferentes partes do mundo. A memória de Auschwitz é, acima de tudo, um alerta. O Primo Levi nos avisou, abre aspas, aconteceu, pode acontecer novamente, fecha aspas. E a nossa responsabilidade é garantir que isso não ocorra. A libertação de Auschwitz há 80 anos não foi o fim. Foi o começo de uma luta por memória e justiça.
As histórias que emergiram dos campos, as cicatrizes deixadas nos sobreviventes e as perguntas que permanecem sem resposta são a nossa herança. Lembrar Auschwitz não é apenas sobre honrar as vítimas, é sobre proteger o futuro. É sobre garantir que a gente nunca esqueça do que a humanidade é capaz, tanto no mal quanto na força de resistir. Que essas lições ecoem, hoje e sempre.